Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Protesto agora à noite por morte de cliente tem feridos em Porto Alegre. A Assembleia do Rio de Janeiro vota projeto que torna obrigatória a vacinação contra o coronavírus. E mesmo durante a pandemia, 70% dos reajustes salariais foram iguais ou superiores à inflação. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Duas pessoas ficaram feridas durante uma manifestação agora à noite em Porto Alegre. Foi um protesto contra a morte de João Alberto, cliente espancado e morto num supermercado. O repórter Vitor Costa tem mais informações pra gente. Oi, Vitor, boa noite. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O segundo protesto em menos de 4 dias foi parecido com o primeiro, mas o desta segunda-feira tinha menos pessoas. A manifestação começou pacífica, mas depois um grupo quebrou parte da grade e lançou rojões em direção à polícia militar. O batalhão de choque revidou de dentro do mercado. Em seguida, manifestantes colocaram fogo em faixas e o BOPE usou balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar a multidão. 2 pessoas ficaram feridas, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil afirmou que vai encerrar o inquérito desse caso até a próxima sexta-feira. Patrícia. Obrigada, Vitor. E a gente continua acompanhando esse caso, né? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai votar nesta terça-feira a obrigatoriedade da vacina contra o coronavírus. Pedro Paulo Filho traz as informações pra gente. Caso essa medida seja aprovada, como é que vai funcionar, hein, Pedro? Boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa medida poderá entrar em vigor 30 dias após a disponibilização da vacina aqui no estado. E aí, caso pais irresponsáveis apresentem alguma recusa injustificada para vacinar crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar será avisado. E mais, o comprovante de vacinação poderá ser requisitado nas matrículas das escolas das redes pública e privada. Os hotéis também poderão exigir o atestado de vacinação. A aprovação da lei permitirá ainda que o setor privado e órgãos públicos só contratem pessoas já imunizadas. A sessão foi marcada para essa terça-feira, mas o projeto pode sair de pauta se receber emendas. E, Patrícia, uma última informação: a Justiça do Rio determinou agora há pouco a volta às aulas nas escolas das redes pública e privada de Niterói, na região metropolitana aqui do Rio. Elas terão até 10 dias para cumprir essa decisão. Patrícia. Ok, Pedro, bom descanso para você. No estado de São Paulo, a testagem de pacientes é a menor desde junho. E a Giovana Rizardo explica a gente por quê. Vamos falar com ela? Boa noite. Qual é o motivo, Giovana? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O governo do estado disse que o número de casos estava caindo e, por isso, o número de testes seguia essa mesma tendência. Mas nos últimos dias, o número de casos suspeitos, Patrícia, voltou a subir. Dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram o seguinte, que em junho foram feitos mais de 568 mil testes PCR, aqueles que o enfermeiro faz a coleta no nariz. Em julho foram mais de 853 mil. Depois desse período, os números caíram. Aí os dados parciais de novembro registraram o menor patamar desde junho, 295.680 testes na rede pública. Nesse mês, Patrícia, praticamente 1/4 dos pacientes testados recebeu resultado positivo para a Covid-19. Patrícia. É importante continuar se cuidando, né, Giovana? Obrigada pelas suas informações. E em Belo Horizonte, quase 900 estabelecimentos já foram advertidos por não cumprirem os protocolos de segurança sanitária. Vamos falar com a Virgínia Nalon. O que os fiscais observam, Virgínia? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. Durante essas visitas, eles ficam de olho para ver se no local os trabalhadores estão usando os equipamentos necessários, se a higienização é adequada e se a capacidade também está ali no limite. Desde o início da pandemia até outubro, 891 comércios já foram autuados na capital mineira. Os agentes trabalham em vários horários e também aos fins de semana.
A fiscalização se intensificou em bares e restaurantes, mas salões de beleza, supermercados, padarias, farmácias e até os açougues também podem receber essa vistoria. Segundo a Vigilância Sanitária, essas abordagens têm caráter educativo para conscientizar tanto os responsáveis quanto o público da importância desses protocolos. Patrícia. Tem que cumprir, né, Virgínia? Obrigada pelas informações. E além da pandemia, os paraenses ainda enfrentam o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, o estado é o epicentro da doença no país. E o repórter Felipe Nobre tem mais informações para a gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Patrícia. O estado do Pará concentra 5 das 7 mortes registradas no país. E mais de 5 mil pessoas já foram contaminadas. Segundo a Secretaria de Saúde, esse dado se deve ao baixo número de pessoas vacinadas. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Amapá concentram 96% dos casos no Brasil. O sarampo é uma doença altamente infecciosa e é transmitida pelo contato com a pessoa contaminada. Vale reforçar que a vacina está disponível na rede pública de saúde. Patrícia. Bom reforço, Felipe. Obrigada. E agora, economia. 70% dos reajustes salariais foram iguais ou superiores à inflação neste ano, mesmo aí durante a pandemia. Vamos entender melhor esse assunto em Brasília com Matheus Scavazini. Né, Matheus? Boa noite aí para você. Boa noite, Patrícia. 41% dos aumentos de salário ficaram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a chamada inflação. A maior parte dos reajustes com ganhos reais foi de até 1% acima da inflação. 31% das negociações terminaram empatadas com o INPC e 28% tiveram perdas em relação ao ano passado. Segundo o Diese, 8% dos reajustes tiveram perdas reais de 2% a 3%. Analisando esses dados conjuntamente, a variação real do ano ficou praticamente estável. Patrícia? Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, Matheus. Obrigada. O presidente Donald Trump postou agora à noite numa rede social que autoriza o que precisa ser feito para dar início aos protocolos de transição do governo americano. Sem reconhecer oficialmente a derrota, Trump voltou a dizer que não desistirá das ações na justiça contra o democrata Joe Biden. Mais cedo, a Agência Federal dos Estados Unidos, responsável aí pela transição, declarou que vai iniciar formalmente o processo. E americanos correm para fazer o teste de Covid-19 e ter o resultado antes da quinta-feira para o tradicional feriado de Ação de Graças. A correspondente Luciana Camargo tem os detalhes. A Prefeitura de Washington precisou de um lugar especial para atender o grande número de pessoas que pretendem visitar os parentes na quinta. Um estádio de beisebol foi usado para realizar os testes de Covid-19. Pessoas que esperavam na fila disseram que tentaram fazer o teste em diferentes locais da cidade, mas os kits tinham esgotado. Sem proibir os deslocamentos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país pediram pela primeira vez aos americanos para não viajarem. Mas os aeroportos ficaram cheios no fim de semana. No sábado, os Estados Unidos ultrapassaram os 12 milhões de casos de infecção por coronavírus. Patrícia. Obrigada, Luciana, pelas informações. Olha, Portugal atingiu o maior número de pacientes com coronavírus internados em UTIs desde o início aí da pandemia. São mais de 3.200 pessoas em unidades de terapia intensiva. E as autoridades temem que esse número cresça ainda mais. O país registrou mais de 4 mil novos casos de Covid-19 num único dia. O governo português voltou a fechar escolas e proibir viagens para tentar conter o avanço da doença. E a Organização das Nações Unidas anunciou nesta segunda-feira um aumento recorde de gás carbônico na atmosfera. E mesmo a baixa atividade industrial por conta aí da pandemia foi capaz de impedir essa alta. E quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. Segundo o boletim da ONU, esse recorde pode ser explicado pelo acúmulo de CO2 na atmosfera, consequência de emissões de anos anteriores. Apesar da queda de emissão de gases poluentes de 17% em 2020, a concentração de dióxido de carbono aumentou nesse último ano.
Aqui na Europa, líderes anunciam metas para tentar conter o avanço da poluição, que, segundo a Agência de Meio Ambiente aqui da Europa, matou mais de 400 mil pessoas no continente só em 2018. O Reino Unido, por exemplo, tem uma meta ousada: proibir a venda de carros a diesel e a gasolina a partir de 2030 no país. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Obrigada, Ana Paula. Olha, enquanto isso, a China está de olho na Lua. O país colocou em órbita nesta segunda uma sonda espacial para coletar amostras do solo lunar. Vamos ao vivo ao Japão com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem mais informações para a gente, né, Silvia? Boa tarde aí para você. Olá, Patrícia, a todos que nos acompanham. Se tudo der certo, a China vai se tornar o terceiro país do mundo a trazer esse material para a Terra depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Isso não ocorria desde os anos 1970. A sonda não tripulada está programada para descer numa área nunca explorada da Lua. Os robôs vão fazer perfurações no solo e recolher cerca de 2 quilos de amostras das rochas. O material vai ajudar a desvendar mistérios da Lua, como origem e formação do satélite. Patrícia. Obrigada, Silvia. Bom trabalho para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse nesta segunda-feira que a sociedade não admite retrocessos no combate à corrupção. O Matheus Escavazini está de volta e traz os detalhes para a gente. Matheus. Patrícia, a afirmação de Fux aconteceu durante um seminário virtual promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Fux, que também é presidente do CNJ, destacou a importância da ação integrada entre os setores públicos e privado e toda a sociedade. Ele falou das leis adotadas pelo Brasil desde 2004 para combater o crime e citou a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Fux também reafirmou o compromisso dele à frente do STF e do CNJ de tratar o combate à corrupção como prioridade. Vamos ouvir um trecho do que disse Fux. Corrupção rouba da sociedade escolas, hospitais e serviços vitais. A corrupção é uma ambição desmedida por dinheiro e por dinheiro ilícito. E esse dinheiro volta ao país para ser aplicado em programas de notável desenvolvimento social. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. O governo Bolsonaro agiu corretamente ao considerar prioritária a conclusão de obras iniciadas por governos anteriores. Um bom exemplo: em vez de desperdiçar dinheiro num plano próprio para o combate à seca do Nordeste, decidiu-se ressuscitar os canteiros de obras da transposição das águas do São Francisco. Resultado: já estão prontos 97% do empreendimento iniciado em 2007 e interrompido na gestão de Dilma Rousseff. Nesta segunda-feira, foi dado mais um largo passo rumo à modernidade. O governo federal vai leiloar a concessão desse colosso hídrico. Em julho de 2021, empresas privadas disputarão o direito de operar os reservatórios, as estações de bombeamento e 477 quilômetros de canais que alcançam 4 estados nordestinos. A decisão foi influenciada pelo sucesso dos leilões dos aeroportos e dos serviços de saneamento básico, que ainda estão em seu curso, e apressa a inclusão do Brasil no Clube das Nações que modernizaram a infraestrutura com uma simplificação inteligente. Cabe ao governo atuar por meio de agências reguladoras que estabelecem diretrizes e normas básicas. O restante do trabalho é feito não por mais uma estatal perdulária, mas por uma empresa privada eficaz. Veja a seguir: companhia aérea vai exigir atestado de vacinação contra a Covid. E pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense vence o Sport em duelo contra o rebaixamento.
Estamos de volta com a informação de que uma companhia aérea australiana vai exigir que todos os passageiros estejam vacinados contra o coronavírus. Segundo a Qantas, a mudança será uma necessidade para viagens internacionais quando uma vacina já estiver disponível. É a primeira companhia aérea a levantar a possibilidade de não transportar os passageiros a menos que tenham uma vacina em dia. A Austrália fechou as fronteiras no início da pandemia. Bom, e aqui no Brasil, agora o futebol. Sport e Atlético Goianiense entraram em campo nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Veja só como foi. No Recife, Zé Roberto puxou o contra-ataque no segundo tempo e tocou para Janderson chutar sem chances para o goleiro Luan Poli. Final, Sport 0, Atlético Goianiense 1. Olha, a gente termina a edição dessa segunda-feira com um flagrante de uma invasão. 4 pinguins invadiram o vestiário do time de futebol americano Chicago Bears e depois foram até o gramado para se exercitar. Esse tipo de passeio aí faz parte da rotina dos pinguins do Aquário de Chicago. Eles são levados para visitar locais pela cidade. As chamadas viagens de campo são importantes para que os pinguins tenham contato com novos ambientes e também com a natureza. E que fofura, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma excelente noite para você e obrigada pela companhia.